Querido Deus, Pai bondoso, muito obrigada, Senhor, por este primeiro dia da semana. Um dia em que nós ficamos ocupados, muitas coisas nós fizemos, fomos e voltamos, e aqui estamos, Senhor, para começar essa semana na Tua presença, buscando a Tua guarda, a Tua direção, para nós, para a nossa família, para que durante esta semana o Senhor possa continuar a obra que começou em cada um de nós. Amém. E que o Teu descanso, Senhor, que a Tua presença traga paz e refrigério à nossa vida, ao nosso coração nessa noite. Amém. Ao estudar a Tua palavra, Senhor, o Teu Espírito Santo armazene a Tua palavra em nós. Amém. Para que quando nós precisarmos dela, ela esteja dentro de nós. Amém. Fica conosco, abençoe cada um que veio aqui. E abençoe aqueles também que não vieram hoje, Senhor. Sim, sim. Muitos estão em casa, talvez desejosos de estar aqui. Por algum motivo não vieram. Mas nós que estamos aqui, estamos orando por nós e por eles. Para que no próximo culto todos possam vir te adorar, Senhor. Amém. Que o Teu nome seja honrado na nossa vida. Ou aqui na igreja, na nossa casa, no trabalho, nas viagens, em todos os lugares onde estivermos. Teu nome seja honrado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Como o louvor que a Angelina cantou fala de descanso, nós vamos falar um pouco sobre descanso. Vocês sabiam que nessa geração que nós vivemos, nesse momento, a coisa mais difícil está sendo descansar. Porque as pessoas estão agitadas, estressadas, ansiosas, ocupadas, e a vida tornou-se, quanto mais facilidade, quanto mais praticidade, quanto mais a tecnologia facilita as coisas, mais agitado, mais ansioso o ser humano fica. Não existe descanso sem Deus. Pode ter certeza, não existe descanso sem Deus. Fora de Deus não há descanso. E nós, o povo de Deus, precisamos da palavra de Deus, precisamos da ação do Espírito de Deus, para a gente poder colocar controle em nós mesmos, na nossa vida. Então nós vamos falar de descanso, e eu não vou fazer hoje um sermão. Hoje nós vamos fazer um estudo na Bíblia. Eu peço que vocês abram a Bíblia. O primeiro texto que nós vamos ler é em Apocalipse, e depois nós vamos voltar em Gênesis. Depois nós vamos parar do meio da Bíblia, do meio para frente, e vamos fazer uma leitura muito instrutiva dentro desse assunto do descanso. Apocalipse, capítulo 17. Todos nós já entendemos que o Cordeiro de Apocalipse é Jesus Cristo, né? É pelo sangue do Cordeiro que nós somos remidos, restaurados, perdoados, justificados e preparados para a vida eterna. E o versículo 14, Apocalipse 17, versículo 14, todo mundo já encontrou? Quem encontrou diz amém. Amém. Vamos ler. Aqui fala que vai ter uma luta. Existe uma luta contra Deus. Diz assim: pelejarão eles, o outro lado vai pelejar contra o Cordeiro. Apocalipse 17, verso 14. Existe um grupo no mundo, um grupo grande, que luta contra Deus, desviando a própria palavra de Deus do seu propósito e levando as pessoas no engano para lutarem contra Deus. Então o verso diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Jesus Cristo nunca foi derrotado e jamais será derrotado. Amém. Todas as lutas Ele vence. Ele é vencedor. E aqui o verso diz assim: o Cordeiro os vencerá, pois Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis.
Só aqui já seria suficiente para a gente ficar consolado nesse texto. Mas o texto não terminou ainda. Ele vence porque Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ninguém pode com Jesus. Diga amém. Amém. Ninguém pode com Jesus. Certo? Mas o verso não terminou. O verso diz assim: vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele. Amém. Ele vence. E vencerão também os eleitos que estiverem com Ele. Quem quiser vencer tem que ficar com Ele. Ele é vencedor. Então, onde é que isso aqui entra no descanso? Nós vamos voltar lá no início da Bíblia, para Gênesis. Irmãos, se há uma coisa que nós precisamos é descansar em Deus, é confiar em Deus. Então, o Gênesis capítulo 2. Vamos ver se a gente entende por que Deus deixou esse descanso semanal. Por que Deus deixou essa pausa no tempo? E qual é a importância disso hoje, nesse tempo de correria, nesse tempo de vai e vem, de desespero? Por que isso é importante ainda hoje? Gênesis capítulo 2, verso 1. Quando a gente chega no capítulo 2, a gente já passou pelo capítulo 1 todinho, que é a descrição da criação. E quando termina o capítulo 1, o texto diz que Deus viu que tudo quanto Ele tinha feito era muito bom, era perfeito. E isso aconteceu no 6º dia. O último versículo do capítulo 1 de Gênesis diz assim: viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã do 6º dia. A semana estava terminada, era 6º dia. O 6º dia da semana nós chamamos de sexta-feira. E aí continua o relato bíblico. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Quando foi que Deus terminou a criação? Foi no 6º ou foi no 7º dia? Diz no 6º dia. Tudo quanto Deus fez era muito bom, e houve tarde e manhã do 6º dia. Pronto, encerrou a criação. Quando entra no capítulo 2, diz que Deus terminou toda a sua criação, todos os seus exércitos estavam formados, e o verso 2 diz assim: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. O que foi que Deus criou no 7º dia? O 7º dia. Foi a única coisa que Deus criou no 7º dia, foi o 7º dia. Não houve obra nenhuma de criação, certo? Não houve obra nenhuma. Esse dia foi um dia diferente. E o verso 3 diz assim: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Essa palavra descansou, aplicada a Deus, não é como o descanso aplicado a nós. Por quê? Porque Deus não se cansa. E agora nós vamos imaginar uma situação aqui, vamos conjecturar, vamos pensar com a mente espiritual, para não contradizer o texto, para não agredir o texto. Adão e Eva, eles tinham acabado de ser criados. Eles não tinham trabalhado, eles não tinham viajado, eles não tinham se cansado com nada. Eles estavam em pleno vigor da criação. Tinham acabado de sair das mãos de Deus. E agora Deus criou esse 7º dia para descanso. Nós podemos imaginar, e os livros do Espírito e Profecia declaram, que Deus chamou Adão e Eva para
esse dia de descanso, para esse dia de deleite, de contemplação da natureza e de tudo quanto Deus tinha feito. Para eles descansar com Deus naquele dia, naquele primeiro, sétimo dia. E aí a gente pode pensar, Adão deve ter pensado assim, Senhor, mas eu não estou cansado. Deixa eu correr atrás dos cavalos, deixa eu plantar uma árvore, deixa eu cavar uma vala, fazer qualquer coisa, porque eu não estou cansado. A gente pode imaginar que Adão, realmente, ele não tinha cansaço. E acabado de ser criado. E aí Deus cria esse dia para descanso. Então, o descanso semanal do sábado, que esse dia aqui é o sétimo dia da semana, é o dia que vem depois do sexto, é chamado na Bíblia de sábado, lá em Êxodo 20. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, esse descanso, irmãos, não é um descanso para a gente ficar deitado, não é um descanso para a gente passar o dia dormindo. É um descanso em Deus. É um descanso de deixar todas as nossas atividades e abraçar as atividades de Deus. Porque durante a semana a gente está na correria, fazendo as nossas coisas, cuidando dos nossos assuntos, realizando os nossos trabalhos. Então, esse descanso aqui de Gênesis 2, ele permeia a Bíblia toda. Toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Nós temos no Novo Testamento, irmãos, mais de 280 textos se referindo ao descanso semanal. Por isso, é bom a gente perceber quantos cristãos evangélicos, quantas pessoas sinceras que estão nas igrejas e elas não sabem disso, porque isso está vedado a elas. Ninguém ensina, ninguém prega, ninguém lê e ninguém aceita. E é por isso que Jesus disse no domingo passado, a mensagem que Jesus dizia assim: este evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Gente, Jesus só não veio ainda porque este evangelho do reino não foi pregado a todo mundo. E tem muita gente sincera, muita gente honesta, muita gente fiel a Deus que não sabe dessa verdade. Porque essa verdade está escondida. E é o Espírito de Deus que revela. Então, nós louvamos a Deus porque o Espírito de Deus já nos revelou essa verdade. E nós precisamos mostrar para as pessoas sinceras, para as pessoas que amam a Deus, que esta verdade está na Bíblia toda. Não é só no Antigo Testamento. E se fosse só no Antigo Testamento, aqui já teria uma grande lição para nós. Porque, irmãos, quando Deus instituiu esse dia, esse sétimo dia como santo, não havia judeu, não havia o povo de Israel, não havia nação nenhuma. Só havia o ser humano recém-criado, o homem e a mulher. Então, o sábado, como dia de descanso, na Bíblia, não se aplica a um povo, não se aplica a uma nação, não se aplica a um tempo, a um determinado tempo. O sétimo dia da semana, na Bíblia, ele é para representar um descanso do povo de Deus em todos os tempos, em todas as nações e por toda a eternidade. Então, essa verdade nós vamos estudar hoje no Novo Testamento. Nós vamos pegar esse texto aqui de Gênesis 2 e nós vamos lá para o Novo Testamento. Agora nós vamos para um texto onde nós vamos demorar um pouquinho, que é Hebreus, capítulo 4. Eu quero que vocês acompanhem essa leitura, verso por verso. E vamos ver a conexão que existe nesse capítulo com aquele Gênesis capítulo 2. Na minha Bíblia tem um título, um subtítulo, eu não sei se na de vocês tem. Na minha Bíblia, quando chega em Hebreus capítulo 4, tem um subtítulo que diz assim: a entrada no descanso de Deus pela fé. Ninguém entra no descanso de Deus pela inteligência, nem pela convicção, nem pela força. No descanso de Deus só se entra pela fé. Então vamos ler? O primeiro verso diz assim:
Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. O autor dessa carta está dizendo assim: nós estamos preocupados porque a mensagem nos foi dada, a promessa é para nós, mas nós estamos preocupados porque parece que alguns de vocês têm falhado nisso. Verso 2: porque também a nós do Novo Testamento, nós dos últimos dias, foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles lá no passado. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Gente, precisa de uma coisa mais clara do que essa. Precisa de uma explicação melhor do que essa. Ele está dizendo assim: foi trazida para nós a mesma mensagem, como foi dada também a eles, mas eles ouviram, mas não aproveitaram. Por quê? Por não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Gente, conhecimento não salva. Conhecimento pode até botar a perder tudo. Se a busca pelo conhecimento não foi dosado pela fé. Precisa que o conhecimento da palavra seja endosado pela fé. Olha, verso 3: nós, porém, nós do Novo Testamento, nós do tempo do fim, nós que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Deus tinha feito aqui um juramento: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quem é que não entra no descanso? Aquele que não entra pela fé. Não entra. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia: e descansou Deus no 7º dia de toda a obra que tinha feito. Aonde é que está escrito que Deus descansou de toda a obra que tinha feito? Em Gênesis capítulo 2. Então, Hebreus 4 está falando de Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 está falando de qual descanso? O descanso do 7º dia. Está claro até aqui? Quem está entendendo, levante a mão. Está claro, irmãos? O autor de Hebreus está falando no capítulo 4 sobre Gênesis 2. E o descanso de Gênesis 2 é o descanso do 7º dia, do sábado. Aí verso 5 agora. E novamente, no mesmo lugar, repetindo o que Deus disse: não entrarão no meu descanso. Aquele que não entrar pela fé não entrará. Verso 6. Visto, portanto, resta entrarem alguns nele. Nele quem? No descanso. Qual descanso? O descanso semanal. O descanso do 7º dia. Gente, aqui não tem palavras minhas. Aqui nós estamos lendo a palavra de Deus. Olha, eu não fiz um esboço de sermão. Hoje não é um sermão. Nós estamos apenas lendo os textos. Olha. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Resta entrarem alguns. Ainda não entraram. Resta entrar. Anteriormente houve alguns que não entraram.
novo determina certo dia, vírgula. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, olha, ele está dizendo, está sendo dito hoje, foi dito por Davi nos Salmos, o que foi dito muito anteriormente. Veja que esse capítulo aqui está fazendo uma ligação na Bíblia toda. Está sendo dito hoje, foi dito pelo rei Davi lá no Salmo, o que tinha sido dito antes. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Verso 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia de descanso. Olha, tem muita gente por aí que diz, pregadores aí, falsos mestres por aí, que diz que esse capítulo se refere ao descanso que o povo almejava de chegar na terra prometida, se estabelecer como nação e ser uma nação independente, se referia àquele descanso. Mas o autor de Hebreus está dizendo que se o descanso fosse chegar na terra de Canaã, porque nós sabemos que Josué, ele distribuiu a terra com todos eles, com todas as tribos, do jeito que Deus disse, a terra foi dada a eles como posse de herança, eles se estabeleceram na terra, porém eles nunca chegaram ao descanso. Eles sempre queriam chegar no descanso. O descanso não era o descanso de posse de terra. E aí ele diz aqui, olha, Josué não lhes deu descanso. Se tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, verso 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Para quem é o repouso semanal do sétimo dia? É para o povo de Deus. Não é para todo mundo. Certo? O descanso de Deus não é para todo mundo. É para quem crê, é para quem aceita pela fé e é chamado do povo de Deus. Verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Gente, você pode estar atarefado do jeito que tiver. Não deu tempo fazer tudo. Não deu tempo pagar, não deu tempo comprar, não deu tempo limpar, não deu tempo organizar. Quando a gente começa, quando a gente aceita o descanso semanal, a gente tem esse turbilhão, essa correria, esse desacerto no final do sexto dia. E com o tempo a gente vai adequando, vai organizando até que chega o pôr do sol, a gente está tranquilo quando chega o pôr do sol na sexta-feira. Mas até que a gente aprenda, se ficou alguma coisa que não deu tempo, deixe sem fazer. Guarde as ferramentas, cubra os seus equipamentos, feche sua TV, se você tiver TV, desligue. Material escolar guardado. Porque se você não conseguir passar 24 horas na presença de Deus, você não irá para o céu, porque você não vai aguentar a eternidade com Ele. Não é o sábado que salva, é a relação entre o pecador e Deus que garante a salvação. E Deus não vai levar para o céu uma pessoa que não aguenta passar 24 horas com Ele. Agora imagine a pessoa chega no céu e fica doido querendo voltar. Para onde vai voltar? Aí sim. Vai ter a tribulação, vai ter mente acelerada, como nós estamos agora. É verdade. E ele quis que a gente fosse aprendendo ao longo do tempo, para quando chegar na eternidade vai ser só descanso. Então, se a gente não aprender, um dia na semana, a gente parar um pouquinho, desacelerar, a gente vai para lá.
Pois é. Não tem como, né? Lá não tem como voltar. Lá só vai quem quer ficar. Salvação direta, descanso direto, repouso, alegria, paz, tranquilidade, a presença, a luz e a glória perene para sempre. Isso é muito ruim na cabeça de muita gente. Isso é enfadonho, isso é tédio na cabeça de muita gente. Agora, para nós, é tudo que nós desejamos, porque nós já aceitamos o descanso semanal pela fé. Então, quando a gente aprende